Boa noite, queridos voluntários e frequentadores da Fraternidade da Colmeia. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja entre nós hoje e sempre. Vamos então cerrando os nossos olhos e vamos procurando deixar todos os nossos problemas físicos, mentais, espirituais fora do ambiente onde nós estamos e vamos elevando os nossos pensamentos e vamos trazer até nós a figura do meigo Rabi da Galileia para que ele venha nos abençoar, que ele venha nos trazer tranquilidade, serenidade, paz em nosso lar, em nosso trabalho, em nossa casa, enfim, que ele possa ser o portador das mensagens de tranquilidade e serenidade. Assim nós vamos então pedindo aos nossos bons e queridos amigos da espiritualidade que estejam conosco. Vamos agradecendo a todos esses companheiros que atuam em nossa casa, que trabalham em nossa casa do plano espiritual, para que eles possam trazer toda a tranquilidade para que nós possamos realizar esse evangelho na noite de hoje. E assim nós vamos agradecendo ao Pai pela oportunidade de estarmos encarnados, agradecendo a Jesus pelos seus exemplos e pelos seus ensinamentos, agradecendo a toda a espiritualidade que nos dá a tranquilidade necessária para enfrentarmos as dificuldades do dia a dia, e agradecendo ao dirigente espiritual da Fraternidade da Colmeia, para que ele possa dar toda a tranquilidade e serenidade nesse nosso evangelho e também para os nossos trabalhadores e frequentadores. E assim nós vamos agradecendo pela oportunidade e vamos dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair ante as tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, porque vosso é o poder, o reino e a glória para todo sempre. E assim nós vamos pedindo também aos nossos voluntários e frequentadores que coloquem um copo d'água para que nós possamos depois fluidificar, que os nossos bons amigos possam fluidificar essa água e que vocês possam tomar no final do nosso Evangelho. O nosso Evangelho de hoje é o capítulo 24, Não coloqueis a candeia sob o alqueire. O que é a candeia, né? A candeia é um local onde nós colocamos a luz. Era muito comum, antigamente, a gente colocar um lampião, colocar uma lamparina também no lugar mais alto para que iluminasse toda a casa. E também a gente observa que no nosso dia a dia, nós vamos percebendo aí que nós temos os nossos postos de iluminação tudo no alto para que possa iluminar bem ao seu redor. Então aqui nós temos Jesus dizendo no Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 15, está dizendo aqui: não se acende uma candeia para colocá-la sobre o alqueire. O que é o alqueire? Alqueire era uma vasilha de medida para que as pessoas, quando comprassem alguma coisa, aquilo era a medida. Então era como se fosse um vaso. Então nós vamos colocar a candeia, vamos colocar essa luz dentro de um vaso, para que só o vaso fique claro, né? Nós temos que deixar essa luz em lugar alto e que todo mundo possa ver. Mas coloca-nos sobre um candeeiro, a fim de que ele clareie todos aqueles que estão na casa. Isso nós vamos encontrar no Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 15. Vamos encontrar também no Evangelho de Lucas, onde ele diz: não há ninguém que depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso ou a coloque sobre uma cama, mas a põe sobre o candeeiro, a fim de que aqueles que entrem vejam a luz, porque não há nada de secreto que não seja descoberto, nem nada de oculto que não deva ser conhecido e manifestar-se publicamente. Os discípulos de Jesus, então, se aproximaram dele e disseram: por que falais por parábolas? Parábolas são pequenas histórias que Jesus contava aos seus discípulos
E são pequenas histórias que a gente guarda até hoje. Quantas parábolas nós conhecemos que Jesus, há 2000 anos atrás, nos ensinou? E ele, respondendo aos seus discípulos, disse: porque para vós outros, vós que foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas para eles não foi dado. Eu lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, escutando não ouvem e nem compreendem. E a profecia de Isaías se cumprirá neles quando disse: vós escutarei com os vossos ouvidos e não ouvireis. Olhareis com vossos olhos e não vereis, porque o coração desse povo está entorpecido e seus ouvidos tornaram-se surdos. E eles fecharam seus olhos, de medo que seus olhos não vejam, que seus ouvidos não ouçam, que seu pai lhes ensina. No entanto, os convertidos não os cure. Isso nós vamos ver no Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículo de 10 a 15. Então, o que Jesus quis dizer com essa luz que nós devemos colocar em lugar alto para que ilumine a todos? Jesus não veio trazer o Evangelho para o corpo, ele veio trazer o Evangelho, os seus ensinamentos, para o espírito. E nós observamos que são poucas as pessoas, são poucas as religiões que realmente se preocupam com o espírito, porque é esse que Jesus veio trabalhar. É esse espírito que Jesus veio nos orientar para que nós possamos conhecer a felicidade, para que nós possamos viver felizes, para que nós possamos viver livre de nossos amarras, de nossos medos, de nossos dogmas, de nossas superstições. E a gente vê que essa é a grande dificuldade para as pessoas conhecerem o que realmente Jesus veio fazer entre nós. A luz que Jesus se refere, podemos interpretar como se a luz fosse os nossos conhecimentos adquiridos, pois passamos pela infância, pela juventude e pela idade adulta. Como aprendizado vem a seu tempo, pois a semente deve ser lançada na terra no tempo certo, porque fora da época ela não produz. Por isso que nós temos aí os produtos sazonais, que ele vem de acordo com a estação do ano. A prudência nos ensina a calar momentaneamente. Cedo ou tarde, a verdade deve ser descoberta. Os homens procuram por si mesmos a luz viva, pois a escuridão lhes cega. O Pai nos deu a inteligência para compreendermos e nos guiarmos entre as coisas da terra e também do céu. Muitos querem racionalizar a nossa crença, pois sem a luz da razão, a fé se enfraquece. Então nós vemos muita gente querendo nos envolver, não deixando que a gente veja a claridade que nós adquirimos através dos conhecimentos. A nós, a verdade é revelada gradualmente, vai se revelando aos poucos, à medida que a humanidade amadurece. A luz divina é mantida em reserva, e não debaixo do alqueire. Então nós observamos que à medida que nós vamos crescendo espiritualmente, que nós vamos aprendendo, que nós vamos adquirindo, que nós vamos perdendo nossos medos, a providência divina também vem trazendo coisas novas para a gente. Nós temos aí muitos exemplos de coisas novas que a espiritualidade nos traz para que nós possamos evoluir. Infelizmente, nós percebemos que estamos evoluindo muito tecnicamente, evoluindo muito em conhecimento, mas o conhecimento espiritual ainda nós estamos bem lá atrás, porque nós vivemos muito mais preocupados com as coisas da matéria do que com as coisas do espírito. Infelizmente, alguns homens que possuem o entendimento, em geral, procuram esconder e procurar também tirar proveito para si. Ele então usa o seu conhecimento para dominar. E porque então ele coloca a luz que ele conhece dentro do alqueire. Assim, várias religiões tiveram os mistérios que eram proibidos aos não iniciados. E nós vimos que quantos anos
Nós vivemos nessa escuridão justamente por causa dos conhecimentos que eram guardados, que eram mistério. Povos e países mais educados e preparados, através de estudos e descoberta da ciência e da inteligência, romperam os véus misteriosos dos dogmas e das superstições. Esse povo se tornou adulto e assim pôde penetrar no fundo das coisas, então rejeitou a sua fé que se mostrava contrário aos ensinamentos de Jesus. O Espiritismo vem atualmente lançar a luz sobre uma porção de pontos obscuros, mas faz com ponderação e com lógica. O Espiritismo traz instruções com admirável prudência, de acordo com os nossos entendimentos, pois se houvessem apresentado completa, teria mesmo assustado aqueles que não se achavam preparados. Então nós observamos que até dentro do Espiritismo houve uma evolução muito grande, porque eu conheci o Espiritismo onde tudo era coisa de espírito, tudo era coisa do pecado, tudo era coisa de dívidas passadas, e nós estamos percebendo que a doutrina espírita hoje está muito mais moderna e não vem mostrando que os nossos erros, os nossos defeitos são coisas de outras vidas, de outras existências. Nós não viemos aqui para pagar, nós viemos aqui para aprender. A doutrina espírita não possui mistérios reservados aos privilegiados, nem se coloca a candeia debaixo do alqueire, mas porque cada coisa deve vir ao tempo certo. Então nós vimos que a doutrina espírita, ela não é para os privilegiados, como muitos dizem. A doutrina espírita, ela veio justamente trazer para nós a nossa libertação espiritual. Nós dizemos que não temos medo da morte, nós dizemos que nós não temos superstição, mas isso é uma coisa lógica. Nós temos que entender que nós viemos aqui de passagem, e de passagem nós vamos realmente passar nessa vida aqui, mas devemos aproveitar ao máximo a nossa passagem com conhecimento, com coisas boas, aprendendo os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, porque ele, quando veio nos ensinar, ele só veio ensinar virtudes, a paciência, a tolerância, o amor incondicional, veio nos ensinar a simplicidade e a humildade. Então nós entendemos que se nós quisermos ser felizes, nós precisamos seguir essas orientações. Não há necessidade de ostentação, não há necessidade de querermos ser melhor que os outros. Então a doutrina espírita, ela nos mostra muito isso. Por isso, ela justamente não se preocupa com a sua ostentação, ela se preocupa com simplicidade. Mas nós, espíritas, precisamos colocar em prática os ensinamentos do nosso mestre, porque muitas vezes nós temos muita teoria, mas a prática mesmo é muito pouco. Ainda pecamos pela nossa vaidade e pelo nosso egoísmo. Aqui também diz no Evangelho que Jesus, ele veio pedir para que os seus discípulos fossem procurar os gentios. Quem eram os gentios? Porque naquela época existia os fariseus e os saduceus que dominavam a religião judaica naquela época. Então, ali os gentios eram aquelas pessoas que não tinham conhecimento do judaísmo, então eles eram considerados gentios, e havia também o dogma da circuncisão, que todos aqueles que não fossem circuncisos não poderiam frequentar e nem desfrutar da religião do judaísmo. Então Jesus enviou seus 12 apóstolos, depois de ter lhe dado as instruções seguintes: não vades aos gentios e não entreis na cidade do samaritano, mas ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel, e nos lugares para onde fordes, pregai, dizendo que o reino dos céus está próximo. Isso nós vamos encontrar no Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículos de 5, 6 e 7. Então Jesus, ele vem dizer para a gente que nós não devemos ficar perdendo tempo com aqueles que não querem aprender, com aqueles que não querem ouvir. Então nós devemos falar para aqueles que realmente querem entender, porque nós vimos aí que tem muita gente
que diz, olha, eu vim aqui para viver, para comer, para beber, comer e dormir, mais nada. É o famoso CBD, né? E aí a gente observa que como as pessoas precisam de nós, como as pessoas precisam de orientação, precisam de ensinamento, porque tem muita gente que está perdido, viu? A gente observa aí que a nossa doutrina espírita ela nos traz uma série de conhecimentos que muitas vezes as pessoas, no início, elas até duvidam da nossa doutrina e até não aceitam muito os espíritas. Mas à medida que nós vamos mostrando os nossos exemplos, vamos mostrando quem realmente nós somos, eles mudam de atenção e mudam também de entendimento. Por isso que a doutrina espírita é muito bonita. Então Jesus está dizendo aqui que em muitas circunstâncias de suas vistas não estão circunscritas ao povo judeu, mas que toda a humanidade. Então os ensinamentos de Jesus, ele brigava entre aspas, muito com os judeus e com os fariseus, porque ele achava que aquela coisa bonita que ele ensinava, era para todo mundo, não era para alguns, não. Então a gente vê que essa é a grande dificuldade que nós encontramos até hoje, porque muitas religiões, eles sequestraram Jesus para ele, e acham que Jesus é dele, o resto é tudo errado, e nós temos que aprender, viu, minha gente, principalmente nós espíritas, que devemos respeitar demais as outras religiões, devemos demais respeitar os pensamentos das pessoas que nos cercam e se puder ajudar, vamos ajudar. Se não puder, não vamos criticar, porque quem somos nós para ficarmos criticando? Então nós vimos aí que Jesus também disse, os sãos não têm necessidade de médico, porque nós só vamos procurar um médico quando nós não estamos com boa saúde. Então está aqui, Jesus estando à mesa na casa desse homem, de Mateus, aí vieram muitos publicanos. Publicanos, aquelas pessoas de má vida, pessoas que cobravam impostos, e aqui ele diz também, pessoas de má vida que se assentavam à mesa com Jesus. E seus discípulos, e também com seus discípulos. E os fariseus, tendo em vista, disseram aos seus discípulos, por que vosso mestre come com os publicanos e com pessoas de má vida? Mas Jesus, os tendo ouvido, Jesus ouviu o que eles estavam dizendo e disse, os sãos não têm necessidade de médico, mas os doentes. Isso nós vamos encontrar no Evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículo 10. Então, o que ocorre com a gente? Vocês viram que Jesus não estava preocupado quem era quem. Jesus estava preocupado em trazer ensinamentos. E nós vimos que os 12 apóstolos de Jesus eram pessoas que tinham muito pouco conhecimento, mas eram pessoas de fé, pessoas de crença, pessoas que estavam preocupadas em levar avante os ensinamentos de Jesus. E é interessante que nós ficamos sempre com preconceito de pessoas humildes, de pessoas simples, quando na realidade quem somos nós para ficarmos criticando? Eu sempre costumo brincar nas minhas palestras que tem 5 coisas que Jesus, que Deus, que o nosso Pai nos dá, que é a igualdade. Então tem 5 coisas que eu sempre falo. A doença é uma delas. A doença ela vem tanto para pobre como para rico. A inteligência vem para pobre e também vem para rico. A beleza, nós encontramos pessoas belas em lugares humildes e encontramos pessoas bonitas em lugares de muita posse. E também nós encontramos a maneira de nascer é sempre a mesma. Quer dizer, nós nascemos do mesmo jeito. Podemos ter um poder aquisitivo maior para frequentar uma maternidade melhor, mas na realidade nós vamos nascer do mesmo jeito, porque pode até nascer debaixo de uma ponte, como pode se nascer numa maternidade luxuosa. Então a gente vê que essas igualdades que o nosso Pai nos dá, Jesus veio nos ensinar tudo isso, dizendo, olha, quem somos nós para ficarmos criticando? Quem somos nós para termos preconceito? E nós vimos que a nossa grande dificuldade que encontramos no mundo são os preconceitos, que é fruto da nossa ignorância. Aqui também ele fala em coragem da fé.
Todo aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu reconhecerei e confessarei também eu mesmo diante do meu Pai que está nos céus. E todo aquele que me renegar diante dos homens, eu renegarei também, eu mesmo diante do meu Pai que está nos céus. Nós vimos aí São Mateus, capítulo 10. Se alguém se envergonha de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará também dele, quando vier em sua glória e na do seu Pai e dos seus santos anjos, e também dos seus santos anjos. São Lucas, capítulo 9. O que acontece? A gente que trabalha muito dentro de uma certa religião, que é o caso da doutrina espírita, nós encontramos pessoas. Eu lembro que uma vez eu trabalhava aqui numa favela aqui de São José dos Campos. Eu perguntei para os meninos, por que seu pai não vem? Ah, não, ele não vem aqui ouvir essas palavras. Aí um dia pegamos lá um pai daqueles meninos que veio trazer os meninos e falou, por que o senhor não vem aqui na nossa casa? Que ele chamava de escolinha, né? Por que o senhor não vem aqui na escolinha? Eu falei, de jeito nenhum. Porque se meus colegas souberem que eu venho aqui na escolinha, eles vão ficar fazendo muita brincadeira comigo, vão me gozar muito comigo, né, na linguagem mais popular, e então por isso que eu não venho. Então a gente vê que na realidade, até seguir uma religião, uma doutrina, é difícil, né? Porque tem quantos de nós, por exemplo, para entrarmos na doutrina espírita, quanto relutância nós tivemos, o que o nosso vizinho ia pensar, o que os nossos parentes iriam pensar. Então é interessante quando Jesus veio dizendo que ele não veio trazer a paz, mas veio trazer a espada, e nós podemos observar que até hoje nós temos dificuldade com os ensinamentos de Jesus e também quando nós abraçamos alguma religião. Quantas pessoas têm dificuldade em dizer que é espírita, porque ele é muito olhado com muita superstição, olhado com muito medo, e as pessoas, às vezes, fazem isso por falta de conhecimento. Uma vez nós estamos entrevistando uma pessoa no nosso programa Vivência Espírita, e uma pessoa ligou lá para a gente, por que vocês, espírita, não aceitam a Bíblia? Por que vocês não aceitam isso, aceitam aquilo? Aí a pessoa que nós estava entrevistando, eu perguntei, por que as pessoas nos criticam tanto, hein? Ela falou, sabe por que eles criticam tanto? Porque eles não conhecem a religião deles, então é mais fácil criticar a religião dos outros. Então nós precisamos tomar cuidado e não ficar criticando outras religiões sem tomar conhecimento, né? Porque nós precisamos, se quisermos criticar, que não devemos, mas nós precisamos ter conhecimento. Então é muito fácil ficar criticando. E a dificuldade que nós encontramos é justamente usar a alteridade, que é aquilo que a doutrina espírita está pregando modernamente. O que é a alteridade? A alteridade é aceitar as pessoas da maneira que elas são. Então está aqui, para finalizar o nosso capítulo, está aqui, carregar a luz quem quiser salvar a vida. Isto é, carregar a cruz. Quem quiser salvar a vida, perdê-la-á. Serei bem felizes quando os homens vos odiarem, vos separarem, vos tratarem injuriosamente, rejeitarem vosso nome como mal por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos nesse dia, exultai de alegria, porque uma grande recompensa vos está reservada no céu, porque foi assim que seus pais trataram os profetas. Então nós entendemos que o que Jesus está dizendo justamente é isso, né? Se nós começarmos a praticar uma religião, a frequentar um templo, uma igreja, como nós seremos combatidos, né? Porque muitos não entendem que nós estamos procurando alimentar o nosso espírito. Dentro da doutrina espírita, nós costumamos dizer que é fácil alimentar o corpo e a mente, mas alimentar o espírito é difícil. Então me pergunto, mas como que nós vamos alimentar o espírito? Com pensamentos e com atitudes.
e com muito amor. Esse é o alimento para o espírito, porque nós percebemos que tudo o resto fica aqui na terra. Quando nós partimos desse mundo, eu sempre brinco também dizendo, olha, nós nascemos nu e vamos voltar somente com uma roupa. E se não tomar cuidado, vamos voltar nu do mesmo jeito, né? Então, é bom que nós tomemos cuidado, porque nós não vamos levar nada daquilo que nós lutamos, que nós batalhamos aí de coisas materiais, de coisas físicas, porque o que nós vamos levar para outro mundo será o nosso conhecimento espiritual. É por isso que nós costumamos dizer que a morte não existe, e que se a morte não existe, o nosso espírito ele é imortal. Se ele é imortal, ele vai viver onde, né? Porque tem muitas religiões que às vezes nos criticam porque nós dizemos que a morte não existe e também que nós acreditamos na reencarnação. E a reencarnação ela é justamente a confirmação que o mundo espiritual existe. Porque através das nossas reencarnações, nós voltamos aqui com novos conhecimentos, com novas alegrias, com nova maneira de agir e de pensar. Os homens de hoje é o mesmo homem de 300 anos atrás? Porque tem muitos que dizem, não, é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. Como nós já mudamos a nossa compreensão, como nós já mudamos a nossa maneira de entender as coisas, como nós já vimos uma série de coisas diferentes. Eu sempre costumo brincar que eu não gostava de Papai Noel quando era criança, porque o Papai Noel, eu era de família muito pobre, e Papai Noel passava em todas as casas entregando brinquedo, menos na minha. Então eu achava, poxa vida, mas o Papai Noel é injusto. Em todas as casas ele passa, na minha ele não passa. Só que a gente percebe que tudo isso também é passageiro e que nós, se nós guardarmos esses ressentimentos, essas mágoas, nós vamos ter dificuldade. Então nós temos que entender que nós estamos aqui de passagem, que as coisas materiais são passageiras, mas as coisas espirituais permanecem. E nós voltaremos aqui com o mesmo conhecimento. E vamos viver no mundo espiritual em companhia de boas ou más companhias. Vai depender daquilo que nós fizemos aqui na Terra. Então, Jesus, para encerrar o nosso evangelho de hoje, Jesus diz também, aquele que quer me seguir, carregue sua cruz. Quer dizer, suporte corajosamente as suas tribulações, que a sua fé lhe suscitará. Porque aquele que quiser salvar a sua vida e seus bens, em me renegando, perderá as vantagens do reino dos céus, ao passo que aquele que tiver perdido tudo nesse mundo, mesmo a vida para o triunfo da verdade, receberão na vida futura o prêmio da sua coragem, da sua perseverança e da sua abnegação. Mas aqueles que sacrificam os bens celestes aos gozos terrestres, Deus disse, já recebeste a vossa recompensa. Então nós vimos aí várias passagens na Bíblia, Jesus ensinando que o reino dos céus é justamente para os humildes, para os simples de coração. E que nós precisamos aproveitar essa nossa oportunidade que estamos aqui nesse nosso mundo para aprendermos a ser felizes aqui e agora, praticando a lei do amor em toda e qualquer ocasião. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja com todos, hoje e sempre. Então nós vamos pedindo a vocês que coloquem um copo d'água na cabeceira. Eu tenho um amigo que dizia, Rui, a melhor coisa que existe é você fazer o evangelho e deixar um copo na sua cabeceira da cama, na seu criado mudo ou num lugar qualquer. Faça o evangelho e depois você faça uma oração e tome aquela água que você verá que ela é um remédio muito bom e eficaz para o seu dia futuro e para a sua saúde. Então assim nós vamos encerrando esse nosso evangelho. Aqueles que quiserem colocar um copo de água para que seja fluidificado, nós vamos pedindo então o apoio e a proteção dos nossos queridos amigos que nos auxiliam, que nos procuram, que nos orientam, que nos ensinam, que nos
puxa também as nossas orelhas quando erramos, que esses bons e queridos amigos possam visitar a casa de cada um de vocês, levando a serenidade, a tranquilidade, a paz, que nós possamos mentalizar a figura do nosso Mestre Jesus, com suas vestes brancas, com seu sorriso, com sua tranquilidade, com as suas mãos que curavam, com suas mãos que afagavam, que suas mãos que faziam as pessoas mudarem. Assim nós vamos então pedindo que os nossos queridos amigos da espiritualidade venham até a residência de vocês, que estejam na residência de vocês, levando toda a paz, toda a tranquilidade e que possa fluidificar essa água para que nós tenhamos assim condições de receber todo esse benefício dos nossos amigos da espiritualidade. Mais uma vez, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui fazendo esse evangelho junto com vocês e mais uma vez dizemos que a paz do nosso Mestre Jesus esteja com vocês hoje e sempre. Muito boa noite.